Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa videoaula eu vou resolver 3 exemplos sobre trigonometria no triângulo retângulo. Beleza? Vamos para a aula? Pessoal, o primeiro exemplo que eu vou fazer nessa aula é esse aqui, ó, exemplo 1. Veja que aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Aí aqui, nesse ângulo aqui eu tenho 30 graus e aqui eu tenho 60 graus. A minha meta aqui, ó, é descobrir a altura. Mas veja que eu só tenho essa parte de baixo aqui que diz que mede raiz de 3 metros. Deixa eu imaginar para vocês assim uma pequena historinha rapidinho para a gente entender o exercício, tá? Imagina que tem aqui alguém, o olho de uma pessoa justamente nessa altura. E o olho dessa pessoa enxerga a altura de alguma coisa com um ângulo de 30 graus. Aí essa pessoa caminha raiz de 3 metros, veja que é estranho isso aí, né? Mas caminha raiz de 3 metros e desse ponto aqui, ó, ela enxerga a altura com um ângulo de 60 graus. A pergunta nesse exercício seria assim: qual é a altura? Determine o valor de H. Bem, eu vou resolver esse exercício de duas maneiras. Primeiro eu vou resolver da maneira mais longa e depois eu vou resolver de uma maneira bem simplesinha, tá? Que você vai gostar. Acompanhe aí, ó. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar a base desse triângulo aqui, ó. Tá vendo o triângulo formado por esses pontinhos que eu estou colocando aqui? Então eu vou chamar essa base aqui de x, correto? E nesse triângulo que eu vou destacar aqui de vermelho, ó, nesse triângulo pequeno aqui, ó, eu vou aplicar então a trigonometria, só nesse triângulo, tá? Veja que eu tenho um ângulo que está aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 60 graus, eu tenho o cateto oposto ao ângulo, uma vez que a hipotenusa está aqui, e eu tenho o cateto adjacente. Como eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu vou trabalhar com tangente. Então, eu tenho que a tangente de 60 graus nada mais é do que o cateto oposto, H, dividido pelo cateto adjacente, x. Perfeito. Agora você tem que lembrar lá da tabelinha de trigonometria que tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então eu vou ter aqui, eu vou escrever aqui mesmo, que raiz de 3 é igual a h dividido por x. E agora eu vou multiplicar cruzado. Com isso, então, eu vou ter que h é igual a raiz de 3x. Beleza? Veja que eu não consegui descobrir ainda o que eu queria, que é a altura. Mas eu vou deixar aqui separadinho isso aqui. Perfeito? Agora, gente, eu vou aplicar a trigonometria no triângulo grande, tá? Nesse triângulo aqui que eu estou marcando os vértices. Nesse triângulo, eu tenho um ângulo de 30 graus, tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Nesse caso, o cateto adjacente é x mais raiz de 3 metros, beleza? Então, vamos aplicar a trigonometria aqui, ó. Seria assim, tangente de 30 graus é igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é x mais raiz de 3. X mais raiz de 3. Assim como eu fiz antes aqui, ó, eu isolei a altura. Vou isolar a altura aqui também. Então, vou passar multiplicando esse carinha aqui, tá? Só que daí você sabe que tangente de 30 graus lá na tabelinha é raiz de 3 sobre 3. Então, aqui eu vou ter assim, raiz de 3 sobre 3. Vou passar multiplicando cruzado, hein? Vezes x mais raiz de 3 é igual a quem? Igual a h. Beleza, pessoal? Veja que eu consegui, então, ó, consegui aqui um sistema de equações. Eu tenho duas equações. Eu tenho a primeira equação que diz para mim que h é igual a raiz de 3x e eu tenho a segunda equação que diz que h é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes x mais raiz de 3.
Então eu tenho duas equações. O que eu vou fazer é o seguinte, no lugar desse h aqui, ó, desse h, eu vou colocar o valor desse h, que é raiz de 3x. E aí vai ficar tudo na dependência de x. Então vamos lá, ó. Raiz de 3, fazer aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3, abre parênteses. X mais raiz de 3, fecha parênteses, igual. No lugar desse h aqui, ó, no lugar do h, raiz de 3x. Raiz de 3x. Gente, olha o que eu posso fazer. Como eu tenho aqui raiz de 3 multiplicando e do outro lado eu tenho raiz de 3 multiplicando, eu posso cancelar a raiz de 3 com raiz de 3, tá certo? Posso porque essa aqui está multiplicando e essa aqui também. Veja o que sobrou aqui, ó. X mais raiz de 3 dividido por 3. Do outro lado sobrou x. Ah, então eu vou passar esse carinha para o outro lado, ó. Multiplicando, vai ficar 3x igual a x mais raiz de 3, certo? Então ficou lá, ó, fazer aqui. 3x, esse 3 passou multiplicando ali, tá? Igual, aí sobrou aqui, x mais raiz de 3. Agora eu vou passar o x para o outro lado, ele vai vir com sinal negativo. Então vai ficar 3x menos x, 2x, igual a raiz de 3. Beleza, pessoal? Agora eu vou passar o 2 dividindo. Então eu vou ter no final das contas que x nada mais é do que raiz de 3 sobre 2. Veja que eu descobri o valor de x, mas não é o valor de x que eu quero. O que eu quero é o valor de h. Eu quero descobrir a altura. Então eu volto aqui, ó, h igual raiz de 3x. E no lugar do x eu coloco o valor que eu encontrei. Então ali eu vou ter assim, ó. Vou fazer aqui, tá? h igual raiz de 3 vezes o x. Só que o x vale raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. h igual raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 dividido por 2, 1,5. Então eu descobri que a altura ali é 1,5. E como essa questão aqui tem gabarito, então a resposta certa seria o item B. Beleza, pessoal? Pessoal, eu fiz aquele exercício pelo método longo, pelo método muito longo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faria ele pelo método mais curto, tá? Bem mais tranquilo. Pessoal, observe aqui, ó. Veja que aqui você tem um ângulo de 30 graus, correto? E aqui você tem um ângulo de 60 graus. Tranquilo, né? Se você completar a meia volta aqui, ó, a meia volta, essa meia volta, obrigatoriamente, para completar com a outra ali, ó, esse pedacinho tem que valer 120 graus, tá? Isso aqui tem que ser 120 graus, porque 120 com 60 dá 180, e meia volta é 180. Então, quer dizer que aqui, ó, é 120 graus. Beleza, né? Que ali é 120 graus? Só que você sabe o seguinte, duas informações importantes. A soma dos ângulos internos de um triângulo, se você pegar os 3 ângulos de qualquer triângulo e somar, tem que dar 180. Tem que dar 180. Outra informação importante. Se um triângulo tem 2 ângulos iguais aqui na base assim, quer dizer que ele é isósceles, ou seja, esses lados aqui têm a mesma medida. Perfeito? Então acompanha aí, ó. Se aqui é 120 e aqui é 30, quer dizer que o total já deu 150. 150 para completar 180, porque a soma interna tem que dar 180, isso quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, tem que valer 30 graus, beleza? Então você tem um triângulo com 2 ângulos iguais, ou seja, você tem um triângulo isósceles, tá? Esse triângulo é isósceles. Se o triângulo é isósceles, então esse lado mede raiz de 3 e esse aqui, ó, também mede raiz de 3.
Beleza? Então agora, pessoal, eu vou usar o espaço dessa questão para resolver, ó. Vou pegar só esse triângulo pequeno aqui, ó. Só esse, tá? Só aquele pequenininho ali. Fazer bem rapidinho aqui para você, hein? Acompanha aí. Perfeito? O que nós acabamos de ver? Que esse ângulo aqui é de 60 graus. Certo? Esse ângulo é de 60 graus. Que essa base mede x, nós colocamos lá x. Que aqui atrás mede h. Que aqui é um ângulo de 90 graus, certo? E como esse triângulo aqui é isósceles, aqui mede raiz de 3, o outro lado também mede raiz de 3. Quer dizer que aqui, ó, mede raiz de 3. Beleza? E agora eu vou aplicar a trigonometria aí. Dá uma olhada como é que ficaria. Eu tenho um ângulo de 60 graus. Quero encontrar o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa é seno. Então aqui ficaria seno de 60 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas nós sabemos que seno de 60 graus lá pela tabelinha é raiz de 3 sobre 2. Então aqui ficaria raiz de 3 sobre 2 igual a h sobre raiz de 3. E agora, gente, eu vou multiplicar aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, correto? Eu vou multiplicar tipo cruzado. Quanto que dá a raiz de 3 vezes raiz de 3? Dá a raiz quadrada de 9, que é 3. E o 2 fica aqui embaixo. Então, eu tenho que h é igual a raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9, que é 3, dividido por 2. h igual a 1,5. Viu? Então, apresentei aqui o segundo método para você de como resolver essa linda questão. Agora fica para você escolher, perfeito? Pessoal, agora eu vou apagar aqui para resolver o exemplo 2, tá? Turminha, vamos fazer a leitura do exemplo 2 então, ó. Exemplo 2. Eu quero nesse exercício determinar a altura h, que é essa altura aqui. Só que veja que a altura h é compatível com isso aqui, ó, que é a altura h. Agora eu gostaria de contar tipo uma historinha, só que assim, não é bem da minha área, então eu não entendo certinho. Quem entende isso aí mais é arquiteto e engenheiro. Isso aqui então seria como se fosse o telhado de uma construção. E para determinados tipos de telha, esse telhado tem que ter uma inclinação de 30 graus. Então nós estamos baseando aí, você quer construir um telhado, esse telhado tem que ter uma inclinação de 30 graus, beleza? E a base dele nós já sabemos que mede 6 metros. A pergunta é, qual é a altura ou qual é o comprimento dessa madeira aqui, caibro, viga, sei lá qual é o nome disso? Qual é o comprimento disso aí? Então, para resolver essa questão, eu vou escolher somente trabalhar com esse triângulo aqui, ó, que eu estou destacando. Esse triângulo tem um ângulo reto, então ele é um triângulo retângulo. Posso aplicar trigonometria nele. O que eu quero descobrir é a altura que está aqui, ó. Mas, se esse triângulo é isósceles, ou seja, esse lado é do mesmo tamanho desse e os ângulos da base são iguais, então quer dizer que esse segmento aqui, ó, cai no ponto médio. Se isso aí cai no ponto médio, então esse pedacinho aqui, ó, vou destacar aqui, vale 3 metros. Perfeito? Então vamos aplicar a trigonometria. Ó, você tem um ângulo, você tem o cateto oposto, uma vez que a hipotenusa é essa, né? Ângulo oposto ao ângulo de 90 graus, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então você tem o cateto oposto, certo? E você quer descobrir o cateto adjacente, que é o cateto que rela no ângulo. Cateto oposto com cateto adjacente, você sabe que você vai usar tangente. Então vamos lá, ó, vou fazer aqui embaixo. Tangente de 30 graus nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza, né?
Outra coisa, você sabe então que o cateto oposto... Não é isso que eu queria falar, não esquece isso aí. Você sabe que a tangente de 30 graus, lá na tabelinha, é raiz de 3 sobre 3. Então aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3, substituindo aqui, é igual a h sobre 3. Veja que um lado está dividindo e o outro também está dividindo por 3. Conclusão, a altura tem que ser raiz de 3 metros, beleza? Só que nós temos aqui no gabarito as marcações com números decimais, nós precisamos descobrir. Mas qual número aqui você acha que se aproxima mais do valor da raiz de 3? Uma vez que raiz de 3 é um número irracional e tem infinitas casas decimais. Se você falou o item B, então sim, esse aqui é o valor mais próximo que nós temos para poder fazer então essa madeira aqui. Aí como é que ficaria? Você iria fazer um telhado, cuja base do telhado mede 6 metros e o ponto mais alto do telhado dista da base 1,73, 1,74 metros. Fazendo isso, com isso você teria uma inclinação lateral no telhado de aproximadamente 30 graus. E dependendo da telha, eu não sou dessa área, né? Então, dependendo da telha, parece que a inclinação tem que ser maior ou menor. Se você é da área, deixa um comentário aí para matar a curiosidade das pessoas. Vamos para o próximo. Pessoal, o próximo exercício é assim, ó. Esse próximo exercício, ele é mais cobrado em física, tá? O que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui um plano cartesiano, praticamente. Aí eu tenho uma força F, tá? Com uma determinada intensidade, módulo aqui, direção e sentido, tudo. E fazendo um ângulo alfa com o eixo X. Então eu tenho ali uma força fazendo um ângulo alfa com o eixo X. O que nós queremos fazer então lá da física? Olhando esse desenho, eu quero criar uma fórmula. Se eu pegasse essa força que está indo na diagonal e decomposse ela em duas forças, uma força que empurra na vertical e uma força que empurra na horizontal. Porque a física pega esse movimento oblíquo aqui e divide em dois movimentos, um horizontal e um vertical. É como se fosse meu dedo aqui, ó. Imagina assim, ó. Esse dedo empurra para cima, esse dedo empurra para frente. Quando eles estiverem chegando aqui, ó, tá vendo? Esse dedo queria ir para cima, esse queria ir para frente, mas como eles se encontraram, eles saem na diagonal. Então o que eu quero fazer é decompor essa força. E é muito importante então para a física. Só que veja que aqui, ó, nós temos praticamente um triângulo, ó. Deixa eu fazer assim nesse lindo triângulo aqui, ó. E esse triângulo tem um ângulo de 90 graus, né? Fazer pelo lado de fora. Se ele tem um ângulo de 90 graus, então eu posso aplicar trigonometria. Primeiro eu vou descobrir quanto mede isso aqui, ó, que seria o F de x aqui, ó, o Fx, né? Que seria a força resultante no eixo x. Beleza? É isso que eu quero descobrir. Só que se eu quero descobrir isso aqui, eu vou usar a força nesse sentido. Então veja, ó, eu tenho um ângulo, o ângulo alfa. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. A força aplicada é a hipotenusa do triângulo, hipotenusa. Enquanto a força resultante no eixo X é o cateto adjacente. Então eu tenho que lembrar qual regrinha envolve cateto adjacente com hipotenusa? Cosseno. Então eu sei que cosseno do ângulo alfa é igual à força resultante no eixo X dividido pela força aplicada lá no sentido oblíquo lá, tá? Vou colocar só o F agora, tá? Pronto, mas como é que eu crio uma fórmula então? É só multiplicar cruzado, tá? Multiplicar cruzado. Isso quer dizer que a força resultante no eixo X nada mais é do que a força vezes o cosseno do ângulo alfa. Perfeito, pessoal? Acabamos então aqui, ó, de criar uma fórmula para achar a força resultante no eixo X.
A próxima etapa, então, agora, é achar a força resultante no eixo Y. Só que veja que a força resultante no eixo Y, que é esse pedacinho aqui, ó, ela é equivalente a esse comprimento aqui, ó. Deixa eu fazer com essa mão. É equivalente a esse comprimento. E esse comprimento, em relação ao ângulo, é o cateto oposto. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui é força resultante em Y. Cateto oposto, e eu vou usar a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa. Qual relação da trigonometria usa cateto oposto com hipotenusa? Seno. Então, você tem que seno do ângulo alfa é igual cateto oposto, força resultante em Y, dividido pela hipotenusa, que nós vamos chamar de F. Multiplicando cruzado, eu vou obter a fórmula que eu quero. Ó. Aqui vai ficar assim, ó, F seno alfa, ou seja, força resultante em Y nada mais é do que a força vezes o seno do ângulo alfa. Pessoal, vou destacar aqui então a fórmula bonitinha e só quero deixar claro um negócio aqui, ó. Se nós pegássemos uma régua e medisse esse vetor força, esse aqui, a gente ia perceber que esse vetor força aqui, ele é maior do que esse vetor pequeno aqui embaixo, ó, fazer de azul, tá? Esse vetor pequeno aqui, ó, ele é maior. Então, quando você trabalha com cosseno, esse cosseno aqui é um número menor que 1. Então, é um número menor que 1 que vai multiplicar a força, ou ele vai reduzir a força, tá? Então, o cosseno vai reduzir essa força para que esse vetor aqui fique no comprimento correto. E a mesma coisa vai acontecer com FY aqui, ó. Veja que se você medir esse vetor, ele é muito maior que esse. Então, o seno alfa multiplica a força. Esse número é menor que 1, ou seja, ele vai reduzir a força para essa força resultante em Y caber aqui, ó. Então, nós poderíamos dizer que tanto o cosseno alfa como o seno alfa, nesse caso, vão reduzir a força, porque a força oblíqua, a força na diagonal é maior que os outros dois vetores. Beleza? Feito isso, vamos aplicar a fórmula naquele exemplo lá, ó. Veja que lá eu tenho uma força de 10 newtons sendo empurrada. E eu quero decompor essa força no eixo X e no eixo Y. Vamos acreditar então que aqui, ó, vai ser um ângulo de 30 graus, certo? 30 graus. Então você tem alguma coisa sendo empurrada com uma força de 10 newtons fazendo um ângulo de 30 graus. Vamos pegar a nossa régua e fazer o seguinte. Você quer decompor essa força achando o vetor aqui, ó, que é o vetor resultante, que é a força resultante no eixo X, certo? Mas você também quer decompor e achar aqui, ó, a força resultante no eixo Y. Nós já temos a fórmula, agora é só trocar tudo. Então, a força resultante no eixo X, ó, força resultante no eixo X, nada mais é do que a força, nesse caso é 10, vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus. Força no eixo X é igual a 10 vezes... Gente, cosseno de 30 graus. Lembra da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, isso aqui é raiz de 3, ó. Raiz de 3 sobre 2. Resposta final, vou fazer aqui na frente. 10 dividido por 2, 5. Então, a força aqui seria 5 raiz de 3 newtons. Vou colocar o N aqui. 5 raiz de 3 newtons. Só que eu não sei nem se a câmera chega até aqui e filma esse pedacinho, tá? Beleza, então achamos a força resultante no eixo X. Vamos agora achar a força resultante no eixo Y. Força resultante em Y
é igual a força resultante em Y é igual a força, que é 10, vezes o seno de 30 graus. Pessoal, lembra que eu falei que tanto o cosseno como o seno reduz o vetor força para ele caber aqui certinho? Então, ó, aqui ficaria assim, a força em Y é igual a 10 vezes... Quanto vale o seno de 30 graus? Lá da tabelinha, né? 1, 2, 3. Então, você tem que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. 10 dividido por 2, 5 newtons. Então, o que o seno fez? Reduziu a força na diagonal para ela encaixar nesse pedacinho aqui, que é menor. Perfeito, pessoal? Com isso, então, nós resolvemos aqui, ó, três exemplos sobre a utilização da trigonometria no triângulo retângulo. E assim que eu tiver um tempinho, eu vou gravar mais aulas para vocês. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!